Olá, tudo bem? Essa é a série Jesus Restaurador da Vida. Toda semana temos um novo estudo para você. Na semana passada estudamos sobre o destino do mundo. Falamos sobre a volta de Jesus e entendemos que Jesus está perto de voltar. Um dos elementos mais significativos dessa restauração que Jesus promete com a sua volta tem que ver com resolver o problema da morte. Veja, ninguém gosta de falar de morte, mas ela faz parte de todas as pessoas e mais de todos os seres vivos que existem no nosso mundo, pois não há ninguém e nenhum ser vivo que consiga se livrar dela. Vivemos numa época em que as academias estão lotadas, numa tentativa de se ter mais saúde, a fim de prolongar a vida e adiar a morte. Mas o que é a morte? Como surgiu? Para onde vão os mortos? Para sabermos sobre a morte, precisamos primeiro analisar como surgiu a vida. Em Gênesis, capítulo 2, o verso 7, nós encontramos essa referência. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O ser humano é, portanto, a junção do pó da terra com o fôlego de vida, passando então a ser uma alma vivente. Porque essa é a expressão que aqui aparece nesse texto como ser vivente. Nessa versão é traduzida dessa maneira, mas o original se refere à alma. Assim, o homem não tem uma alma, ele é uma alma. Vamos olhar para um exemplo do dia a dia para compreender melhor. Uma lâmpada, ela pode ser a representação do corpo, ou seja, da parte física do ser humano, o pó da terra. O fôlego de vida é a energia divina que Deus dá para que uma substância inerte e sem vida possa passar a viver. É como se fosse a energia elétrica que vai até a lâmpada. E então se produz luz, que nessa ilustração corresponde à vida. O que seria a morte? A morte é o processo contrário. Quando o homem morre, a alma, que é a essência da vida, ela deixa de existir, assim como a luz simplesmente se apaga. O fôlego de vida volta para Deus, assim como a energia volta para a corrente elétrica. E o pó volta para a terra. O que acontece quando o homem morre? Alguns dizem que os mortos, eles são desencarnados e ficam por aí perambulando. Outros dizem que vão para um plano superior. E outros ainda defendem que vão para o céu ou o inferno. O que diz a Bíblia? Em Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6, esse mistério é desvendado. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem nada. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. O estado de inconsciência proporciona o descanso ou o sono, expressão que é usada em mais de 50 lugares diferentes no Novo Testamento para explicar o que acontece quando o homem morre. Não haveria paz para um morto se ele pudesse ver o que acontece com seus entes queridos que ficaram vivos. E o pior, a ideia de consciência dos mortos tira todo o sentido da necessidade da ressurreição. Segundo a Bíblia, a ressurreição é a solução de Deus para os que morreram. E a vida eterna é a solução de Deus para acabar com o problema da morte. A Bíblia nos adverte desse assunto porque sabe que Satanás usaria esse mistério para enganar. Ele, portanto, usa o seu poder satânico para aparecer na forma dos que se foram. Assim, ele procura confundir a mente dos vivos sobre esse assunto. Quando Jesus voltar,
Ele vem para trazer a vida aos que morreram em Cristo. Ele vem para ressuscitar os mortos. E a ressurreição, ela só faz sentido dentro do conceito de que os mortos estão dormindo. A Bíblia diz que a volta de Jesus traz uma promessa incrível para aquele que o aceita como seu Salvador. Essa promessa está em Apocalipse capítulo 21, verso 4, e diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A morte não é o fim para aquele que crê. Jesus promete trazer a vida. E não somente isso, quando ele voltar, ele promete vida eterna. Hoje choramos de saudade dos que se foram, mas quando Jesus voltar, vamos chorar de alegria pelo grande reencontro com os nossos queridos. Creia em sua promessa. A morte vai passar e um dia a vida vem para nunca mais sair. Vamos orar? Senhor, obrigado pela vida que o Senhor nos deu. Obrigado pela promessa da ressurreição. Obrigado porque a morte não é o fim, mas um intervalo até aquele grande dia, quando Jesus voltar para trazer a vida eterna ao nosso coração. Volte logo, porque não aguentamos mais viver com a morte, mas aceita antes a entrega do nosso coração. Fica conosco e cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém. Foi maravilhoso sua presença aqui. Na próxima semana, nós vamos estudar o tema Jesus e o juízo. Você não pode perder. Nos vemos lá.